Olá, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos focada no Enem. Uma série de vídeos voltada para quem vai fazer o Enem. É claro, se você vai fazer alguma prova diferente do Enem, não tenho dúvida de que você também vai conseguir aprender muita coisa boa aqui, que serve para qualquer tipo de redação em geral, que serve para sua escrita em geral, certo? Mas essa série vai ser especialmente voltada para o Enem. Vou me apresentar rapidamente, meu nome é Davi, eu tenho formação em letras, português, e a coisa com a qual eu mais trabalhei na minha vida até agora é redação e correção de redação. Então acho que eu tenho um conteúdo muito bom para transmitir para vocês. Acho que quem prestar atenção nas coisas que eu entregar aqui vai ser muito beneficiado, pode aumentar em muito a nota na redação, não só na do Enem, mas em redações gerais que você fizer. E vai ser muito bom, vamos embora. Sim, quero dizer também que eu não vou falar para vocês de achismos meus, de teorias minhas em relação à escrita, em relação à redação, ou qualquer coisa do tipo. Eu vou trabalhar com vocês o manual de redação do Enem. Sim, para quem não sabe, o Enem tem o manual de redação do aluno, que ele lança todo ano. Então eu vou trabalhar com vocês o manual de redação do Enem. Vou ler com vocês, né, o que é pedido no manual, eu vou ler o conteúdo do manual e vou comentar esse conteúdo. E é nisso que a gente vai se basear, certo? É em cima disso que a gente vai trabalhar. Não adianta eu chegar aqui para vocês e dizer um monte de coisa que eu acho, deveria ser assim e tal, e no fim das contas não é nada disso que é cobrado de você no Enem, não é nada disso que é usado para avaliar a sua redação, que é usado pelos corretores para avaliar a sua redação, certo? Então, quando eu estou gravando aqui, às vezes eu vou dar uma lida aqui também no manual de redação que está aqui na minha frente. Correto? Então, a primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês é a estrutura do conteúdo de uma redação, certo? Ela possui 4 elementos de uma redação do Enem, tem que ser específico, né? Então, a estrutura do conteúdo de uma redação do Enem, ela tem 4 elementos: o tema, a tese, os argumentos e a proposta de intervenção. Então, a primeira coisa, o tema. A primeira coisa importante é você tem que entender muito bem o tema que está sendo proposto. Você tem que entender muito bem o que está sendo pedido de você. Para quê? Para você não escrever uma redação tangenciando o tema. Então, o tema da redação do Enem 2018 foi a manipulação dos dados dos usuários da internet. Então, teve aluno que escreveu sobre a internet, teve aluno que escreveu sobre dados, mas só tirou 1000 pontos, só tirou uma nota muito boa quem escreveu sobre a manipulação dos dados desses usuários. Então é muito importante que você entenda o tema e o que está sendo pedido no tema, certo? Segunda coisa é a tese, que basicamente é a sua opinião sobre esse tema. O tema que é proposto, depois de interpretado por você, ele deve ser opinado por você. Um tipo comum, que eu vejo bastante nas redações em relação à tese, né, em relação à opinião que a pessoa tem, isso é bom, isso é ruim. Por exemplo, a manipulação de dados, né, que eu acabei de citar. A manipulação dos dados dos usuários da internet. É uma coisa boa, é uma coisa ruim. Meu objetivo aqui é que tá certo, ok? Isso não está errado. Você tem uma posição, isso é bom, isso é ruim. Mas o meu objetivo aqui é que você consiga complexificar a sua opinião. Que ela não seja mais uma opinião tão rasa, tão básica. Mas que ela seja uma opinião mais profunda, mais complexa, mais desenvolvida. E é isso que vai te garantir uma nota muito boa na redação do Enem, certo? O terceiro ponto, agora, são os argumentos. O que são os argumentos? São a forma como você estrutura na sua mente a sua opinião. Por que você pensa desse jeito? Lembre-se sempre, você tem que responder
com os seus argumentos a pergunta: por que a minha tese é verdade? Então digamos que a minha tese seja a seguinte: a manipulação dos dados dos usuários da internet prejudica a noção de sociedade, ok? A manipulação dos dados dos usuários da internet, esse é só o tema, né? Isso prejudica a noção de sociedade, ok? Essa é a minha tese, essa é a minha opinião sobre isso, sobre esse tema. E aí, quais vão ser os meus argumentos? Os meus argumentos vão ter que responder por que a manipulação dos dados dos usuários da internet prejudica a noção de sociedade. Por que essa manipulação prejudica a noção de sociedade? E aí eu vou argumentar, eu vou dizer, porque quando a gente começa a manipular os dados das pessoas, nós estamos tratando elas como máquinas e não mais como seres humanos, nós estamos tratando elas apenas como números frios e não mais como seres pensantes, sencientes que estão por trás desses números, desses dados. E também porque cada vez mais a nossa sociedade se virtualiza, nós realizamos várias coisas de forma virtual, o que antes era impossível, e isso também confunde a nossa noção de sociedade, porque a gente acaba achando que sociedade é o virtual e acaba esquecendo da sociedade real, certo? O que eu acabei de fazer? Eu acabei de dizer por que eu acredito que o meu pensamento em relação ao tema, ou seja, a minha tese, é verdadeira. Então a minha tese é de que a manipulação dos dados dos usuários da internet prejudica a nossa noção de sociedade. E eu acabei de dizer por que isso acontece. E aí, para encerrar a sua redação, você vai ter o quarto ponto, que é a proposta de intervenção. Você vai ter que propor alguma forma de combater isso que você julgou mal, certo? Você julgou que é uma coisa ruim, danosa para a sociedade. Então, como eu estou pensando aqui na hora, tá bom? Não escrevi nenhuma redação sobre isso, mas eu estou pensando aqui na hora e desenvolvendo com vocês. Como eu acho que a manipulação dos dados dos usuários da internet, que na minha opinião prejudica a nossa noção de sociedade, pode ser combatida. Bom, eu acho que o Estado, aí você utilize agentes, utilize pessoas, instituições, organizações que podem de fato agir, tomar alguma atitude em relação a isso. Então, eu acho que uma básica e certeira que você sempre deve usar é o governo. Né? O governo, o Estado brasileiro, você pode dizer que ele deve intervir, né, por meio de projetos de leis, ele pode intervir por meio de uma fiscalização mais rigorosa das empresas privadas de comunicação, né? Por exemplo, Facebook, Instagram, YouTube, alguma coisa do tipo. Você pode dizer também que a criação de ONGs para trabalhar, né, a propaganda em relação ao mal que a manipulação desses dados pode fazer, também é uma coisa boa, também é uma coisa positiva, que pode ajudar a acabar com essa manipulação dos dados dos usuários da internet, ou pelo menos diminuir, né? Acabar acho que é muito forte. Melhor é diminuir, né? Que pode diminuir, ajudar a diminuir. Então, essa é a proposta de intervenção que você vai fazer, né? Como alguém pode intervir nessa situação? Então, você tem que dizer quem são os agentes que vão intervir, quais são as ações que esses agentes vão tomar e qual é o resultado que isso vai gerar, né? Então, dessa forma, com a atuação do Estado, com a atuação de ONGs, nós teremos uma maior... perdão, me fugiu a palavra aqui. Nós teremos uma mudança em como os dados são tratados, os dados dos usuários da internet são tratados na nossa sociedade. Certo? Então tá dando 10 minutos aqui. Por hoje é isso e até o próximo vídeo.